Pedro começou a pregar para os gentios, indo para a casa de Cornélio pregar. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Filipe foi enviado para pregar. Queridos, o evangelho começou a ser pregado para os gentios depois do ano 34. Depois que acabaram os 490 anos. Por isso que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele disse para os discípulos que eles não deveriam sair ainda pregando para o mundo todo, porque ainda não era a hora de sair pregando para o mundo todo. Por isso você pode estranhar esta ordem de Jesus aqui em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, Jesus disse, olha, vocês devem ficar em Jerusalém. Não saiam ainda pregando para o mundo todo, ainda não é hora. Porque por mais 3 anos e meio o evangelho tem que ser pregado na Judéia, para o povo judeu, até que cumpra o quê? Cumpram-se os 490 anos. Até que se cumpram as 70 semanas proféticas separadas para o povo judeu. E uma vez que eles rejeitem o evangelho, então vocês vão pregar para os gentios. E queridos, o povo judeu rejeitou o Messias, por isso o crucificaram, mas o evangelho continuou sendo pregado para os judeus por mais 3 anos e meio. Por isso Jesus disse aqui em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois que os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, eles continuaram pregando o evangelho ali. Veja aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Jerusalém é a capital, Judéia o país, Samaria, não é? E depois, então, até os confins da terra. Os confins da terra, só depois do ano 34 que começou a ser pregado o evangelho para todas as nações. Passaram-se então, queridos, 70 semanas, ou seja, 490 anos, a primeira parte dos 2.300 anos, passaram então, desde a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, 457 a.C., até o ano 34, quando Estevão foi apedrejado, Saulo foi convertido e o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Na metade desta última semana, Cristo fez cessar o sacrifício, ele morreu. Já estudamos matematicamente, guiados pelo Espírito Santo, nós estudamos 490 anos dos 2.300 anos. Agora, faltam 1.810 anos. 490 já se cumpriram até a morte de Estevão no ano 34. Agora faltam 1.810 para completarmos 2.300 anos. Se você somar do ano 34, ano da morte de Estevão, ano da conversão de Saulo, se você somar aí mais 1.810, você chega a 1.844. E o que iria acontecer no ano de 1844? A purificação do santuário, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, o juízo celestial. Queridos, por mais de 1.800 anos, Jesus trabalhou no lugar santo do santuário celestial. Mas em 1844, ele entrou no Santíssimo e recebeu da mão do Pai o quê? O livro selado com 7 selos. Aqui em Apocalipse capítulo 5, você vê Jesus Cristo, não como cordeiro agora ele é apresentado como o leão da tribo de Judá. A expressão leão da tribo de Judá mostra Jesus Cristo não como cordeiro, mas como juiz, não como intercessor. Agora ele aparece como juiz. Em Apocalipse capítulo 5, verso 5, diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O livro selado com 7 selos foi colocado nas mãos de Jesus no Santíssimo do Santuário Celestial. Ele recebeu o livro da mão do Pai. Quando aconteceu isso? Em 1844. Foi quando ele veio ao Pai no Santíssimo. Veja aí o verso 7. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 7. E veio, quem veio? Jesus Cristo. Ele estava trabalhando por mais de 1.800 anos como intercessor. Agora ele veio ao Santíssimo receber da mão do Pai o livro, para iniciar o juízo celestial. E veio, diz capítulo 5 de Apocalipse, verso 7, e veio e tomou o livro da destra, ou seja, da mão direita, do que estava sentado no trono.
é o livro selado com 7 selos, que é aberto no juízo celestial. Queridos, isso começou em 1844. Por isso que as profecias começaram a ser entendidas em 1844. Antes de 1844, aquela porção selada do livro de Daniel não era entendida. Mas no tempo do fim, ela começou a ser entendida porque o santuário celestial começou a ser explicado. A porta que estava fechada antes de 1844, a porta do Santíssimo do Santuário Celestial, lembre-se, a porta do Santíssimo do Santuário Celestial estava fechada até 1844. Mas em 1844 ela se abriu. E João viu o quê? Viu o Santíssimo do Santuário Celestial. Você, quando lê aqui em Apocalipse 4, diz que a porta foi aberta para João ver lá dentro do Santíssimo o trono do Pai. E viu ao redor do trono do Pai 24 outros tronos. É uma cena de juízo. Um trono, mais 24 tronos, onde os 24 anciãos estavam com coroas na cabeça, assentados para julgar. E agora entra Jesus Cristo no capítulo 5 e recebe da mão do Pai o livro selado com 7 selos. É a cena do juízo. Igual àquela que foi mostrada para Daniel, em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Lá fala que abriram-se os livros e começou o juízo. Queridos, aqui no capítulo 4, verso 1 diz: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É a porta do Santíssimo. Por que é do Santíssimo? Porque o que João viu lá dentro da porta aberta foi o trono de Deus cercado por 24 tronos. Como é que eu posso dizer que não é o Santíssimo? Por acaso o trono de Deus estava no pátio? Por acaso o trono de Deus estava no lugar santo? Não, o trono de Deus sempre está no Santíssimo. Alguém diz, mas o trono de Deus é móvel. Sim, é móvel, mas sempre está no Santíssimo. Não é porque o trono é móvel que agora você pode achar o trono em qualquer parte. Não, o trono representa o Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso o que João viu foi o início do juízo celestial, a sala do juízo.